Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia aqui com a palavra, com o Senhor, né? Essa semana já começou, hoje, terça-feira, último dia do mês de abril de 2024. Nós vamos encerrando mais um mês e andando, né? Caminhando aqui dentro da nossa leitura em ordem cronológica. Hoje nós vamos fazer a leitura dentro de 2 Samuel e 1 Crônicas. Nós estamos aí, né, no início da tomada de território de Davi, no sentido de reinado, né? Saul morreu, Davi agora começa o seu real reinado em Israel. A gente viu que ele passa ali algum tempo como rei somente de Judá, mas o Senhor vai agora dar esse território por completo. Todas as 12 tribos vão estar nas mãos de Davi por um longo período aí de tempo, né? Vamos caminhar então? Hoje a gente vai então dentro de 2 Samuel e 1 Crônicas. 2 Samuel vai ser capítulo 5, é um capítulo que vai do versículo 1 ao versículo 10. Então no capítulo 5 a gente não vai ler ele todo, a gente vai só até o versículo 10. E aí em seguida a gente vai lá para 1 Crônicas, capítulo 11 e 12, tá bom? Então, 2 Samuel, capítulo 5, do 1 ao 10, diz assim: Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi, em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia disse Davi: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. É por isso que dizem: os cegos e os aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o Milo. E ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Hein? Então esse aqui é o início mesmo dessa tomada de território de Davi, aonde ele é reconhecido pelas 12 tribos de Israel e automaticamente inicia o seu processo de conquista de todo o território, começando justamente pela cidade de Jerusalém, mais precisamente ali Sião, né, onde ele toma o território dos jebuseus. Quem estava ali no Monte Sião eram os jebuseus. E Davi consegue essa conquista aí nesse momento, mesmo eles achando que ele não conseguiria, né? Mas Davi prova que quem está com ele é o Senhor dos exércitos. As batalhas não serão de Davi, mas serão do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 11 e capítulo 12. Capítulo 11 diz assim: todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu que lideravas Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde este fez um acordo com eles perante o Senhor. E ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi.
Naquele dia Davi disse: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Milo até os muros ao redor. E Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi ia se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Esta é a lista deles: Jazobeão, um Aquimonita, chefe dos oficiais, foi ele que, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois, Eleazar, filho de Dodô, de Aoi, um dos 3 principais guerreiros. Ele estava com Davi na plantação de cevada de Pas-damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na rocha que há perto da caverna de Adulão, estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém. Davi expressou seu desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram a água daquela cisterna e trouxeram-na a Davi. Mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros. Absai, o irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Com uma lança enfrentou 300 homens e matou-os, tornando-se famoso como os 3. Foi honrado 2 vezes mais do que o batalhão dos 30 e tornou-se chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabziel e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e num dia de neve desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2,25 metros de altura, embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão. Benaia o enfrentou com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi famoso como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca se igualou aos 3, e Davi lhe deu o comando de sua guarda pessoal. Os outros guerreiros foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samote de Aror, Elés de Pelom, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Uzate, Ilai de Aoi, Maarai de Netofate, Elede, filho de Baná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Urai dos riachos de Gaás, Abiel de Arbate, Azimavete de Baurim, Eliaba de Salbom, os filhos de Assem de Gizom, Jonatas, filho de Sag de Arar, Aião, filho de Sacar de Arar, Elifal, filho de Ur, Éfer de Mequerate, Aias de Pelom, Esro de Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, o amonita Zeleque, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe de Jatir, Urias, o Itita, Zabade, filho de Elai, Adina, filho de Ziza, de Ruben, chefe dos Rubenitas e do batalhão dos 30, Anã, filho de Macá, Josafá de Mitene,
Uzia de Asterote, Samá e Jeiel, filhos de Otão, de Aroer, Gediael, filho de Sinri, seu irmão Joá e de Tis, Eliel, de Maave, Jeribaai e Josavias, filho de Eunaão, Itma, um moabita, e Eliel, Obed e Jaziel, de Mesobá. Então, aqui o capítulo 11 retrata, né, aquele trecho que a gente leu lá em 2 Samuel, falando desse início, né, do reinado de Davi nas 12 tribos, a conquista de Jerusalém, que se torna a cidade de Davi, e agora faz um relatório dos guerreiros, né, dos 30 maiores guerreiros que Davi teve junto dele nessas primeiras conquistas. Esses homens vão ser homens de renome dentro do exército de Davi. Então a gente tem aqui o relatório desses guerreiros e de onde eles vêm, de quem eles são filhos, né? É isso que o texto está falando para nós. Capítulo 12, que é o nosso último texto de hoje, vai falar um pouquinho sobre essa questão também. Estes são os que se juntaram a Davi em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra, tanto com a mão direita como com a esquerda, utilizavam arco e flecha, e a funda para atirar pedras. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Aiezer, o chefe deles, e Joás, filho de Semaá, de Gibeá. Gesiel e Pelete, filhos de Azimavete, Beraca, Jeú de Anatote e Ismaías de Gibeon. Um grande guerreiro do batalhão dos 30 e chefe deles. Jeremias, Jaziel, Joanã, Josabade de Gederate, Elusai, Jeremote, Bealias, Semarias e Cefatias de Aruf. Os coreitas, Eucana, Isias, Azarel, Joezer e Jazobeão, e Joela e Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza, no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Ézer era o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo, Macbanai era o 11º. Todos esses de Gade eram chefes de exército. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales, a leste e a oeste. Alguns outros benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi em sua fortaleza. Davi saiu ao encontro deles e lhes disse: se vocês vieram em paz para me ajudarem, estou pronto a recebê-los. Mas se querem trair-me e entregar-me aos meus inimigos, sendo que as minhas mãos não cometeram violência, e que o Deus de nossos antepassados veja isso e julgue vocês. Então o Espírito veio sobre Amassai, chefe do batalhão dos 30, e ele disse: somos teus, ó Davi. Estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo e com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Davi os recebeu e os nomeou chefes dos seus grupos de ataque. Alguns soldados de Manassés desertaram para Davi quando ele foi com os filisteus guerrear contra Saul. Eles não ajudaram os filisteus porque os seus chefes os aconselharam e os mandaram embora dizendo: pagaremos com a vida, caso Davi deserte e passe para Saul, seu senhor. Estes foram os homens de Manassés que desertaram para Davi quando ele foi a Ziclag: Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú, Ziletai, chefes de batalhões de 1000 em Manassés. Eles ajudaram Davi contra grupos de ataque, pois todos eles eram guerreiros valentes e eram líderes no exército dele. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que o seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Este é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom para lhe entregar o reino de Saul.
conforme o Senhor tinha dito. Da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra, com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para o combate. Na tribo de Levi, 4.600, inclusive Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens. Isadoc, um jovem e valente guerreiro, com 22 oficiais de sua família. Da tribo de Benjamim, parente de Saul, 3.000, a maioria dos quais era até então fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, famosos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000, indicados por nome para fazerem Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes, preparados para guerrear com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. Da tribo de Naphtali, 1.000 líderes, com 37.000 homens armados de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600, preparados para o combate. Da tribo de Asser, 40.000 soldados experientes, preparados para o combate. E do leste do Jordão, das tribos de Ruben e de Gade, e da metade da tribo de Manassés, 120.000 completamente armados. Todos esses eram homens de combate e se apresentaram voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebrom totalmente decididos a fazer de Davi rei sobre todo Israel. E todos os outros israelitas tinham esse mesmo propósito. Ficaram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes, como Issacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram-lhe muitas provisões em provisões em jumento, camelos, mulas e bois. Havia grande fartura de suprimento. Farinha, bolos de figo, bolos de uva passas, vinho, azeite, bois e ovelhas, pois havia grande alegria em Israel. Amém, queridos? Então, capítulo 12 fala desse grande alistamento, né? De homens corajosos que estavam prontos para a guerra, né? Sabia-se que nesse momento nós teríamos um outro rei, um rei que já estava acostumado a lutar as guerras de Israel e que via sempre diante dele um Deus que era todo poderoso para guerrear junto com eles, para ir à frente deles. Então, Davi já era respeitado como um grande guerreiro, né, como um grande líder de batalha. Então, agora como rei, ele estava sendo reconhecido por todas as 12 tribos para ser esse grande rei que eles precisavam em Israel e tomarem todos os territórios que já haviam sido tomados pelos seus inimigos. Então Israel tinha um grande sentimento agora de grande conquista, de paz, né, sobre o território deles, porque agora havia um rei que estaria à frente das batalhas de Israel, com mão poderosa, com braço forte, com garra, né, com determinação e com a unção de Deus sobre a vida dele, que era o que fazia toda a diferença no caso aqui da vida de Davi. Amém, queridos? Vocês possam aí dar uma olhadinha nesses números, que não são poucos, né? Então, o número de soldados que se alistam nesse momento com Davi é um grande batalhão de homens totalmente treinados para a batalha. Não eram pessoas que estavam ali para fazer de qualquer jeito, mas eram homens que estavam prontos para essa guerra ser iniciada e todos os inimigos de Deus serem vencidos nessas guerras que iniciariam a partir de então. Tá bom? Deus abençoe, ótima terça-feira aí para todo mundo. Amanhã, 1º de maio, né, iniciamos aí mais um mês com o Senhor e com a palavra em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.